Obrigado, Ana. Boa noite, amados. Cumprimento vocês com a graça e a paz de Jesus, queridos. Eu me sinto voltando para casa quando estou com vocês. Realmente me sinto muito bem, fico muito feliz. Eu não vou perder a chance de dizer isso, essa brincadeira, Senhor. No livro de Apocalipse diz que João, num determinado momento, observou e houve 30 minutos de silêncio. É o Isaac que está lá, é isso que acontece. Vocês sabem, irmãos, eu me lembro que uma vez eu ouvi Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, dizer isso. Ele disse, olha, as pessoas, quando estudam e continuam estudando, vão acumulando ao currículo os seus diplomas. E à medida que eles têm novos diplomas, eles vão juntando até que fique muito assim. E aí a pessoa olha para a quantidade de diplomas e pensa, agora eu sou importante. O currículo dele é grande. Aí Fernando Henrique disse assim, quando na verdade os grandes não precisam de currículo, basta dizer o nome. Eu falei Fernando Henrique Cardoso, não precisa de currículo. Você pode gostar ou não gostar dele, mas você sabe quem ele é. Só que algumas pessoas não têm nem currículo e nem nome. Então o que a gente faz? Eu vou para Goiânia e falo, sou amigo do Luiz Riccioppo. Quem não tem nem nome nem currículo anda na sombra dos que tem, né? Então, lá em Goiânia, eu sei que as portas se abrem com o Luiz Riccioppo e Neide. Bom ver vocês, queridos. Bom ver a igreja. Bom ver Vinícius, vocês todos, queridos. A igreja caminhando, crescendo, retornando depois daquele tempo difícil de pandemia, né? E aqui estamos nós de volta. Nos sentimos privilegiados, a Ana e eu, de estar aqui. Especialmente porque eu posso me fazer acompanhar da Ana. A Ana me convenceu de que a segunda melhor coisa que podia acontecer na minha vida era aprender a amá-la, e ela estava certa. Felizmente, ela me convenceu disso, e tem sido assim ao longo de 41 anos de casados. Mas eu aprendi a amar um pouco antes, né? Foi um aprendizado, foi ela realmente que me convenceu disso, de que valeria a pena, e valeu mesmo. Tem valido como nunca, como outra coisa não há nesse mundo, porque, naturalmente, o primeiro foi Jesus. Mas o segundo passo mais acertado da minha vida foi a Ana, e é a Ana até hoje. Então, sempre que estou com ela, eu estou bem. E nós temos estado juntos esses anos todos, queridos, e há algo de interessante. Você sabe do que estou falando, você é casado há bastante tempo e vive bem. Essa caminhonete que eu estou com ela aí, já agora decidida a buscar um meio de trocar, tem 364 mil quilômetros rodados. Desses, eu acredito que uns 350 mil quilômetros nós estamos os dois nela. E há uma coisa de interessante, queridos, desses 350 mil quilômetros rodando por aí, o assunto nunca acabou. Né? Sempre tem assunto, sempre tem o que dizer, dialogar, conversar. É bom demais, maravilhoso. Eu estou dizendo isso, queridos, nesse preâmbulo, porque eu sei que um dos males desse tempo é a destruição da família. E aqui eu vou deixar uma palavra às mães. Mãe, se você já falou isso, nunca mais volte a falar. E se já falou, peça desculpa por ter falado. Mas aqui e acolá eu ouço alguém dizer assim que, olha, uma das coisas, trabalhe para não ficar na mão de marido, né? Para não depender de marido, isso é uma das coisas. A outra é, você está tudo muito maravilhoso, está maravilhoso agora, está tudo muito bom, mas vai ver depois que o tempo passar. Pois eu lhes garanto que quanto mais tempo passa, melhor fica. Se não é assim na sua caminhada, algo precisa ser repensado. Mas essas palavras de que não é bom, de que é negativo, de que pense bem, cuidado com isso, não são boas palavras. Quem inventou isso foi Deus. Deus não inventou nada ruim. Tudo que Deus criou é maravilhoso. Se não houvesse pecado no mundo, haveria casamento. Se não houvesse pecado no mundo, haveria instituição que Deus criou e haveria trabalho também para o sustento da família, porque antes que houvesse pecado,
Deus mandou Adão cuidar do jardim. Eu penso que se não houvesse pecado, talvez todos nós fôssemos agricultores, mas todos trabalharíamos, né? Deus quis assim, queridos. Deus escolheu assim, e as escolhas de Deus são maravilhosas. Nós precisamos começar a difundir esse entendimento na sociedade, para mostrar que estão errados, estão equivocados aqueles que imaginam que casamento pode ou não dar certo. Casamento dá certo. Casamento é bênção. Mas alguns já começam meio desistindo. Então, nunca mais falem isso, tá bem, queridos? Esse negócio de, olha, estude, trabalhe para não ficar na mão de marido, não ficar dependendo de marido, etc. A mãe que fala isso deve ter sofrido muito. Então, está na hora de rever isso aí. Está na hora de conversar com o marido e fazer uma revisão nesse relacionamento. Porque eu garanto a vocês que a Ana não ensinaria isso à filha dela, que hoje também está casada, e é a mãe da nossa netinha. Nunca precisamos ensinar isso. Eu digo isso para a glória de Jesus. Tudo isso para dizer que eu estou sempre muito feliz de ser acompanhado pela Ana. Eu fico imaginando como seria meio sem graça estar aqui sem ela, né? Graças a Deus ela está aqui. Meus amados, nesses 3 dias, e eu sei que hoje é só uma introdução, é uma palavra mais ligeira, nós vamos pensar a partir de um versículo. Ou quem sabe 2 ou 3, mas pegue a sua Bíblia aí, por favor. E abra no livro de Isaías, no capítulo de número 43. Isaías 43, isso mesmo. Eu vou ler os versículos 15, 16, 17 e até o 19. Isaías 43. Eu peço que vocês mantenham a Bíblia à mão, queridos, porque aqui e acolá nós vamos continuar procurando outros textos, tá bem? – 43:15 de Isaías. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como uma torcida. Ele deve estar falando aqui da cana torcida. E agora ele diz assim, ele estava se referindo à Babilônia. E agora ele se volta para Israel e diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amanhã nós lemos mais desse texto. Vamos orar. Oh Deus maravilhoso, Pai de infinita bondade, graça, misericórdia, bendito é o teu nome. Que maravilha, Pai, nós nos reunimos como família e nos achegarmos juntos diante do maravilhoso trono da tua glória, do teu poder, da santidade da tua presença. Tu és Deus de amor, de bondade infinita, Pai. Nós te bendizemos com palavras, mas, sobretudo, nós oferecemos a Ti o nosso coração como libação nessa noite, nesse evento. Estamos aqui por causa do Senhor. Não fosse o Senhor, não haveria sentido nessa reunião. Tu és a razão de tudo, Pai querido. Jesus amado, amigo, Salvador, Senhor nosso, aquele que enviou o Espírito para estar em nós, bendito seja o Teu nome. Que o Senhor seja glorificado hoje e para sempre. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Nós te declaramos amor nesta noite. Nós te declaramos gratidão nesta noite, porque o Senhor tem sido selo no nosso coração nesses tempos difíceis. Mas não importa, Senhor, o tamanho das procelas, nós sabemos que estamos seguros, firmes, ancorados na rocha que é Jesus. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e nesta noite eu ofereço ao Senhor mais uma vez o que eu já disse e aquilo que, mercê do Senhor, ainda direi nesse evento.
que tudo seja com absoluta exclusividade para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh Deus, aquilo que teu filho disser por motivação própria, por desejo de me fazer entender ou por algum tipo de dificuldade, eu peço que para a tua glória isso caia em absoluto esquecimento. Mas aquilo, Deus, que vier pela unção, pela determinação poderosa do teu Espírito, que isso traga para nós edificação, transformação, ânimo, renovo, para que nós saímos daqui ainda melhores do que chegamos, mais parecidos com Jesus do que quando chegamos. E, principalmente, Pai, que nós saímos daqui muito mais próximos de Ti, muito mais determinados a andar na Tua vontade para a nossa vida. Fala conosco hoje à noite, amanhã de manhã à noite, enquanto estivermos dialogando uns com os outros, enquanto estivermos compartilhando, orando uns pelos outros, enquanto estivermos louvando o Teu nome. Se alguém trouxer-nos, Pai, da Tua parte, alguma revelação, alguma palavra de conhecimento, de sabedoria, abra o nosso coração não só para entendermos, mas para abraçarmos essa palavra que vem do Senhor. Continua, Pai, em todos os momentos ministrando na nossa vida. É a minha oração sincera, em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus amados, esse texto diz assim: eu estou fazendo coisas novas. Não. Depois ele diz assim: não percebeis? Vocês não notaram que eu estou fazendo coisa nova? Deus vinha dizendo, e vocês podem ler o contexto imediato e um pouco o contexto remoto também, vocês vão ver que Deus estava falando de todas as suas obras maravilhosas, que ele fez a Israel, a passagem pelo mar, a pé enxuto, etc. E Deus disse que eles deviam se lembrar sempre de que ele tinha feito isso. Amanhã nós vamos voltar de novo a essa questão, porque parece contraditório. É, no mínimo, paradoxal que Deus diga: lembre-se. Depois ele diz: eu estou fazendo coisa nova, vocês só olham para ontem. Eu estou fazendo coisa nova, vocês não estão percebendo. Nós vamos focar muito nesses 3 dias sobre isso. Então, vamos voltar agora lá no tempo de Jesus, no tempo dos discípulos. Os discípulos de Jesus andaram com ele quase 3 anos. Nesses quase 3 anos, coisas incríveis aconteceram. Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus curou cegos, coxos, e vai por aí afora, ressuscitou mortos, coisas incríveis aconteceram. Mas presta atenção, no final de noite, lá estava Jesus, com 12 homens, em torno de uma mesa, num jantar. Não era qualquer um, era Jesus. Jesus estava jantando com eles, 12 homens. E naquela mesma noite, em alguma prisão, em algum lugar esquecido, em algum ponto lúgubre daquela cidade, estava um prisioneiro. Ele estava condenado à morte. Recebeu a pena capital. Receberia, aliás, a pena capital no dia seguinte, já tinha sido condenado. No dia seguinte ele estaria morto. Ok. Você está olhando para 12 homens jantando com Jesus, depois de terem andado com ele, ouvido, e depois de estarem maravilhados com tudo que ele fez. Na hipótese que fosse dado a você a oportunidade de, segundo o seu conceito, apostar na salvação do que estava preso ou nos 12, em quem você investiria? Na salvação do que estava na cadeia condenado à morte pelos seus crimes, ou nos que vinham caminhando com Jesus há mais de 2 anos e agora estavam jantando com ele por decisão dele? Foi ele que falou: vão na frente, preparem a mesa, nós vamos jantar juntos. E ele chega a dizer: tem muito tempo que eu queria ter esse momento com vocês. Eu repriso, não foi qualquer um, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Deus que se fez gente e estava com eles, não era qualquer um. Ok. Era noite. No dia seguinte à tarde, um tinha traído Jesus, outro negou que o conhecesse e 10 tinham fugido. E o homem que estava condenado à pena capital, que foi executada no dia seguinte,
morrendo ao lado de Jesus. Onde é que estava no final da tarde do dia seguinte? No paraíso. No paraíso. Qual é a diferença? Os discípulos de Jesus, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ainda tiveram dificuldade de acreditar nele. Jesus tinha levantado mortos, Jesus tinha curado enfermos e realizado outras maravilhas, mas a maravilha maior estava para acontecer. Mas eles não conseguiram perceber, e Jesus chamou a atenção de 2 deles, quando estavam indo na direção de Emaús. Porque eles estavam tristes pela morte de Jesus, e Jesus diz, mas vocês não conseguem entender tudo que está escrito. Jesus tinha falado que ele seria levantado, ele ressurgiria dos mortos, mas eles não entendiam, eles não percebiam que o que Deus estava para fazer era ainda maior do que tudo que tinha acontecido. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos sido declarados justos diante de Deus. É importante entender isso, queridos. Jesus Cristo, antes de morrer, usou essa expressão que agora é o tema de uma série feita por alguém lá nos Estados Unidos, que é tetelestai, que significa está consumado. Ora, como é que está consumado se Jesus não tinha morrido ainda? Jesus estava vivo e estava consumado? Sim, estava consumado. Por quê? Ele estava dizendo assim, o primeiro Adão fez tudo errado, esse Adão aqui fez tudo certo. O segundo Adão cumpriu tudo, está consumado, está feito. O que eu tinha que cumprir, cumpri toda a lei. Todo o propósito de Deus está cumprido. Agora ele vinha para o passo seguinte, que era a morte. E algo maior ainda depois, que seria a ressurreição. Se isso não acontecesse, o fato de Jesus ter consumado tudo, dada a sua perfeição de homem, nós estaríamos perdidos, continuaríamos perdidos. Mas havia algo mais, algo maior para acontecer. Os discípulos não entenderam isso. Quando entenderam, notem bem, depois daquela noite de jantar, 10 fugiram e um tinha negado que o conhecesse. Quando finalmente entenderam, todos eles se dispuseram a dar a vida por Jesus. Todos eles. Mudança radical de comportamento da parte dos discípulos, quando descobriram que o que Jesus tinha para eles era muito maior do que eles tinham imaginado. Finalmente entenderam. Finalmente entenderam. Eu faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Hoje eu sei que é só uma introdução, é um preâmbulo, mas eu gostaria de fazer uma colocação para a gente entender um pouco o tempo que nós estamos vivendo, a partir de Isaías. Mas para entendermos melhor isso, vamos abrir em Lucas 21. Lucas 21, versículo 24. Lucas 21. Veja, Jesus está respondendo sobre os tempos finais. Ele está mostrando o que aconteceria. E no versículo 24 está escrito assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Ele está falando de Israel. Serão levados cativos para todas as nações. Eu acredito que isso aconteceu no ano 70, quando Vespasiano invadiu Jerusalém, profanou o templo, e os judeus foram espalhados pelo mundo. E diz assim: serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Significa dizer que durante muitos anos Jerusalém estaria sob comando, sob controle dos gentios. Quando é que isso começou? Isso começou quase 600 anos antes de Cristo. Quando Jesus falou isso, já estava sob o comando romano. O exército, o Império Romano já estava comandando completamente Israel. Mas muito antes disso, quando a parte sul de Israel foi levada para o cativeiro, então toda Israel foi. E Jerusalém, desde então,
foi controlada por gentios e os judeus estavam fora. Muito bem. Isso significa que tem cerca de 2.500, 2.600 anos que vem acontecendo. Certo? Agora, presta atenção. Ele disse assim, quando o tempo dos gentios, os tempos deles encerrarem. Quando encerrar? Se vocês lerem de novo depois, lá no quarto, o capítulo 21, há muitos sinais sobre os quais Jesus vai falar, o livro de Apocalipse fala também, Isaías também fala, Zacarias fala, Daniel fala, mas aqui Jesus cita um fato específico. Encerra-se o tempo do controle dos gentios. E agora vamos saber quando é que isso aconteceu. Volta para Isaías, por favor. Isaías 66, versículo 8. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Pode nascer uma nação num dia só? Sim. E pode nascer a nação num dia só, numa reunião sob a presidência de um brasileiro. Olha que coisa incrível, queridos. Oswaldo Aranha, né? Em novembro de 47, ficou decidido na ONU que seria criado o Estado de Israel, recriado. Em 14 de maio de 1948, aconteceu. 14 de maio de 1948. Os judeus voltaram a estar no domínio da terra mais de 2.500 anos depois de ter entregue esse domínio, esse controle. Vocês percebem que algo grande está acontecendo? O tempo do Foi-se o tempo dos gentios. Voltou-se o tempo em que Israel comanda. E só um detalhe curioso. Quando foi criado, no dia que foi criado, houve uma festa em Israel dos judeus, poucos que estavam por lá. E muitos foram mortos. Foram assassinados. Não vamos entrar nesse mérito. Foram assassinados enquanto festejavam. E os países vizinhos resolveram não permitir a criação do Estado de Israel. Quantos soldados Israel tinha para enfrentar os países vizinhos? 600 soldados. Quem venceu? Israel venceu. Vocês percebem que algo grande está acontecendo? Algo grande estava acontecendo. Aconteceu algo que não pode ser maior, a morte, a vinda, morte, ressurreição de Jesus. Mas nós chegamos num tempo agora que nós temos que perceber, temos que entender que algo está acontecendo que nós precisamos perceber e entender qual é o nosso lugar nesse momento. Qual é a nossa participação nisso? Vá para Isaías 60, por favor. Isaías 60. Eu não vou, amanhã eu volto a esse texto, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ficar só no versículo 8 por causa do tempo, eu quero encerrar rápido. Mas aqui diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Se você ler, e amanhã nós vamos ler o capítulo, vocês vão ver que está se tratando da volta dos judeus para casa. Então imagine isso, queridos, no tempo de Isaías, alguém dizer que o povo estava voltando voando. Estranho, né? Ninguém voa. Sim, voa. Eles estão voltando para casa voando. A Neide contou do tempo que ela passou lá por Israel, você foi voando para Israel, não é? Assim como os judeus estão indo para lá também. Dizer isso naquele tempo parecia loucura. Mas Deus anunciou, mais de 2.000 anos antes, eu vou trazer o meu povo de volta. E vai voltar como pomba que volta ao seu pombal. Há uma coisa muito interessante sobre a pomba que volta para o pombal. Você pode soltá-la onde for. Naquela cabecinha pequenininha, Deus colocou alguma coisa que a dirige.
Tem um campeonato desses voos, desses pombos especiais, e eu sei que alguns vêm de São Paulo e eles são soltos em Brasília. Como o pombo ele é monogâmico, ele não se mistura a outro, é aquela figurinha com quem ele está, vai ser para o resto da vida. Então, traz-se o pombinho para Brasília, por exemplo, pode trazer numa caixa de avião, de carro, como for. Chegando em Brasília, ele é solto e todos eles vão voltar para onde está o parceiro ou a parceira. Eu não sei qual é que eles soltam, se é a fêmea ou o macho. Mas todos voltam para casa. Eles sabem voltar para lá, não importa como tenham vindo. Deus fez isso. Pois bem, queridos, depois de todas essas gerações, o povo de Deus está voltando para casa como uma pomba que volta para o pombal, sob a direção de Deus. Eu estou com isso dizendo que todos os judeus são salvos, etc. Não estou entrando nesse mérito, não estou entrando também em questão geopolítica, eu estou apenas mostrando que algo grandioso está acontecendo. E a pergunta que Deus fez ao povo lá, vocês não estão percebendo? Vocês não perceberam que algo diferente, maravilhoso, incrível, novo, como nunca aconteceu, está acontecendo? A Ana fez menção, há pouco, de Finney, Charles Finney, o avivalista. Eu li a biografia de Finney mais de uma vez. E quando eu li a biografia dele, de Whitefield, de Moody, como eu li esse ano, naquele tempo da minha adolescência, com 15, 16 anos, aquilo me trazia muita empolgação, e eu pensava assim, gente, eu gostaria de ter vivido lá, naquele tempo, com esses homens, para ver tudo isso. Eu tinha 16 anos, estou agora com 63. Quase 50 anos se passaram. E eu lhes garanto que se Charles Finney pudesse ver o que Deus está fazendo na nossa geração, ele é que diria assim, eu gostaria de viver lá. Deus está fazendo obras grandiosas. Tem muito ainda para fazer. Todo mundo está percebendo? Todo mundo já entendeu esse momento? Cada um tendo entendido o momento, já sabe o seu papel, o que Deus pretende fazer. Onde é que Deus está fazendo essa obra? Onde Ele quer fazer essa obra? Tem condição para essa obra? Há algum condicionamento da parte de Deus? Amanhã nós vamos conversar sobre isso. Tá bem? Amanhã de manhã e à noite, nós vamos conversar sobre essas questões. E vamos pedir a Deus que nos conceda a graça de que cada um de nós possa ser utilizado por Deus na plenitude do seu propósito para cada um de nós. Porque, queridos, andando por aí, para lá e para cá, numa igreja e noutra, conhecendo crentes de muitas denominações, eu acredito que a maioria dos crentes não entenderam isso ainda. Estão levando. Tem razões para isso acontecer. Amanhã a gente volta ao assunto, está bem? Vamos orar? Oh Deus santo e justo, honra e glória ao Senhor. O que acabo de dizer, eu dedico ao Senhor. Te ofereço como libação sincera do meu coração. Obrigado, Pai, por presentear a Ana e a mim, de podermos estar aqui com os teus filhos, sermos abraçados, abençoados por eles, nos seus diálogos, nas suas histórias, nos seus compartilhamentos, nas suas brincadeiras, nos seus abraços. Muito obrigado pela família da fé. Muito obrigado, Deus, por fazermos parte desta família. Eu te louvo também, Pai, pela vida dos líderes desta igreja. Obrigado, Pai, pela amizade, pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem dado. A ti honra e glória em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Pai. Parece que ia começar a palavra agora, né? Hã? Não foi? Não, isso parece que a gente pegou o empurrão ali do negócio, acabou. Sabe, irmãos, a Neide cochichou no meu ouvido ali. Ela virou e falou assim, a introdução já valeu a pregação. E se a gente for pensar bem, quando o pastor Alcides fez aquela lembrança, né, dos 12, ele estava se referindo à Santa Ceia, não é? Os 12 Jesus chamou para jantar e um ali traiu Judas e se suicidou. Pedro negou Jesus.
E os outros 10, ó, deram no pé. Né? Essa é a expressão, né? E aquele que estava lá na cadeia, condenado à morte, que no outro dia foi crucificado com Jesus, chega para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus fala para ele assim: beleza, vou poupar a sua vida, você vai matricular aí numa classe lá na Igreja Luz das Nações, vai preparar para o batismo, você vai ser batizado, depois, né, fizer a sua profissão de fé, aí você vai. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu acho muito especial isso, sabe, irmão? Porque a gente pensar num amor desse é só de Jesus mesmo. Nós, humanos, somos cheios de pré-requisitos. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, aquilo outro. Então, eu acredito que o Espírito Santo de Deus aguçou a nossa mente aqui com essas poucas palavras suas, viu, Alcide? Pelo menos a minha aguçou. Estou doido para chegar amanhã. Gostaria até que chegasse agora, mas não chegou, então vamos esperar amanhã. Não é? Então nós louvamos a Deus, né, porque podemos estar aqui, irmãos. E algo assim em especial que eu gosto sempre de dizer é que família é algo que Deus bolou mesmo, Ele definiu isso para a gente, né? Eu fico feliz, vejo que pessoas que eu celebrei casamento, né? A Neide estava comentando com a Ana e com a Alcides, aliás, com Elias e com a Márcia, né? Que aqueles meninos que eles ensinaram na igreja estão aí com os filhos hoje, né? Não é? O Elias tem um discípulo aqui na igreja, o Lucas, esposo da Vitória, está ali ele ali, ó, né, Lucas? É um discípulo amado do Elias. Os dois foram muito amigos, né? E o Elias teve que dar uma bicicleta para ele, não foi? Porque ele que saiu melhor lá no negócio de memorização, não foi isso? Do versículo, tá vendo? Irmãos, olha, nós vamos ter ainda lá um momento lá do chazinho, o pessoal fala: mas aqui a gente só come. Também. Eu estava dizendo para os irmãos que estavam aí hoje, uns pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, de vários lugares do país, estavam tendo um curso aqui, por isso que houve uma certa dificuldade no nosso horário de começar, atrasou um pouco. Eu estava dizendo para eles assim, falou: Deus arrumou 2 servicinhos bom demais para nós. E ele estava com um prato bem cheio, né, de comida na hora do almoço. De novo, a sonamplesta podia depois resolver alguma coisa relativa a esse microfone aqui, porque não é possível, né? Queria chamar o pastor Igor para vir orar para nós, pedindo a bênção de Deus para essa noite, a gente possa ter uma boa noite de sono, comunhão, bate-papo, né? Eu não tenho o pique do pastor Igor. O pastor Igor vai visitar a pessoa, sai da casa dele 3 horas da manhã. Eu não consigo. Ele consegue. E ele tem assunto, ele fica fazendo assim, e tal, ali, e o assunto vai, e ele está tendo assunto. O Hércules me contou que, na véspera da Eleusa falecer, uns 2 dias antes, né? Ele chegou no hospital, 11 horas, os 2 saíram de lá quase 2 horas da manhã. É assim, meu irmão Igor. Ora para nós, irmão. É por amor a Cristo. Amém? Fechar nossos olhos, meus irmãos. Meu Pai, Espírito Santo, nós queremos te agradecer neste lugar, que enquanto nós estivermos aqui, seja para honra e glória do teu nome, Pai, em louvor e adoração total a ti.
Nós